Olá, gente. É um privilégio estarmos aqui para podermos compartilhar neste instante, nesse dia, nessa hora, mais uma porção do Evangelho para edificação das nossas vidas e para que venhamos em Deus e com Deus caminhar segundo a vontade do mesmo, tendo força do mesmo, tendo fé do mesmo. Nós temos um texto aqui de Tiago, capítulo 3, e nós estaremos lendo ele, do versículo 1 até o versículo 12. Mas eu queria lembrar você uma coisa: Deus está te dando essa oportunidade de ouvir o Evangelho. E essa palavra não é para você que talvez seja, essa palavra é para mim, não evangélico. Não, essa palavra é para todo e qualquer ser humano que estiver ouvindo. Palavras sábias de Jesus, do Evangelho para nossas vidas, em nome de Jesus. Então vamos lá. Diz assim, Tiago 3, versículo 1 até o 12: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber o maior juízo. Porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se nós colocamos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, e venhamos também dirigir o corpo inteiro do mesmo. Observai igualmente os navios que, sendo grandes e batidos de rijos ventos, mas por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde quer que o timoneiro queira. Assim também a língua é um pequeno órgão, tão grande, é um pequeno órgão, e se gaba de tão grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. A língua é um fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não se põe em chamas toda a carreira, não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pesado, hein? Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se consegue domar e tem sido domado pelo homem. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor, o nosso Pai. Com ela amaldiçoamos aos homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede a bênção e a maldição. Mas não é conveniente que seja assim, meus irmãos. Acaso pode jorrar do mesmo lugar o que é doce e amargo? Não. Acaso, meus irmãos, uma figueira, que figueira produz figos, pode produzir azeitonas, o azeite, ou a videira figos? Tampouco uma fonte de água salgada pode dar água doce. É uma reflexão para nós, que isso fala muito conosco. O tema dessa pequena meditação é a indomável. A indomável. A indomável. O texto aqui é bem claro para nós. Desde que o homem é homem, o homem tem tido, até hoje, um problema sério com a língua. Essa pequenina coisa que tem na nossa boca, mas que pode dominar todo o seu corpo, pode dominar toda uma comunidade, pode dominar toda uma congregação, pode dominar toda uma sociedade. A língua é algo bom se soubermos usar a nossa língua, mas o inferno se nós não soubermos usar a nossa língua. Por isso ela é indomável. O texto chega a dizer que o homem consegue dominar muitas coisas, mas a língua não. Se ele não tiver a ajuda de Deus, a ajuda do Espírito de Deus,
Se você e eu não tivermos essa ajuda, nós não conseguiremos dominar, ter controle sobre a nossa língua. O texto chega a dizer que muitos de nós devemos ter muito cuidado em querer ser mestre, porque o mestre é aquele que sabe mais do que os outros, ele sabe mais do que os seus discípulos. E no reino de Deus, na presença de Deus, quem mais sabe, mais será cobrado. Quem mais tem o privilégio de saber, de entender, de compreender e de se tornar diante dos seus irmãos um ensinador, um magíster, um mestre, um professor, esse será mais cobrado também. Aquele que muito é dado de Jesus, muito lhe é cobrado. E ele chega a dizer para nós que todos nós tropeçamos em alguma coisa. Mas se alguém não tropeça no falar, esse alguém é perfeito. É um homem perfeito, é uma mulher perfeita. E aí, se você e eu conseguimos domar a nossa língua, a nossa boca, o nosso falar, conseguiremos domar todo o nosso corpo. Conseguiremos dominar e administrar bem todo o nosso corpo, todo o nosso ser, todo o nosso pensamento, todos os nossos projetos, todos os nossos planos. Mas é aí que está o âmago da coisa. Ele chega a dizer para nós que nós conseguimos domar os cavalos com freios, que são seres fortes, poderosos. Nós conseguimos, através dos freios, domá-los e conduzir o corpo deles para onde nós queremos. Quando nós olhamos os grandes navios, grandes embarcações, que elas são dominadas e domadas por um pequeno leme. E aí essas embarcações são levadas para onde o timoneiro quer. Mas ele chega a dizer para nós, não é assim com a nossa língua. Porque é um pequeno órgão. Se gaba de muitas coisas, mas é como a fagulha que põe em brasas tão grande céu. A língua, se ela não for bem usada, ela pode destruir uma vida, ela pode destruir vidas, ela pode destruir um casamento, uma família, ela pode destruir um filho, uma filha, um marido, uma esposa. O texto chega a dizer que a língua, ela se manifesta como uma fagulha que põe brasas numa selva e essa selva vai se incendiar e será destruída. O que a selva tem, o que a selva é e o que contém nessa selva. A língua tem esse poder. Por isso, meu amado, minha amada, vigie com a sua língua, vigie com a sua boca, vigie com o que você fala, porque carregamos o poder de abençoar e de amaldiçoar através dos nossos lábios. Ele chega a dizer para nós também aqui, Tiago, que a língua, ela é fogo, ela é fogo, ela é mundo de iniquidade, está situada entre os membros do corpo, mas ela tem o poder de contaminar todo o corpo, não só o seu corpo, como o corpo do outro. E ela põe em chamas a carreira da existência humana. Quantas pessoas já foi, ou estão sendo, ou serão destruídos pela língua, pela fala, pela boca de alguém? A gente observou isso essa semana no Brasil. Muita fala, muita língua falando, uns defendendo, outros condenando a situação da nossa ex-presidente do Brasil, a Dilma. E a gente sabe que em muitas dessas falas, em muito manipular dessas línguas ali em Brasília, também havia muita mentira, muita iniquidade,
muito veneno mortífero saindo para um derrubar o outro na sua fala, na sua homilia, e para que nós, o povo, sejamos ludibriados e enganados por aqueles que estão em eminência, que estão em posições privilegiadas, mas que usam a língua para nos enganar, para nos destruir, para nos jogar no buraco, e se gabam com a língua maligna, iníqua, diabólica, venenosa e terrível. Tiago já fala isso para nós na palavra, esse poder da língua, esse poder da nossa fala, e que pode destruir uma existência humana. Quantas pessoas já foram destruídas por causa da língua, que foi usada para fofocar contra a vida do outro, que foi usada para levantar uma calúnia, levantar uma difamação, levantar um falso testemunho, espalhar pela verbalização algo que não era real e que veio destruir a reputação moral, sentimental, espiritual, psicológica do outro ser humano. O diabo, quando a igreja começou lá em Atos dos Apóstolos, o diabo ele trabalhava destruindo os seres humanos e os cristãos especificamente, prendendo e lançando aos leões, prendendo, crucificando e matando. Mas hoje o diabo tem trabalhado no meio dos cristãos, tem trabalhado em nosso meio, e a coisa que ele mais tem usado é a nossa língua, contra o nosso irmão, contra a nossa irmã, porque ele sabe que uma palavra, ela pode matar uma vida, ela pode dar vida a uma vida. E ele chega a dizer aqui que a existência humana tem sido destruída por causa da língua. Enquanto se consegue domar cavalos, grandes embarcações, todas as espécies de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos, todos eles são domados pelo ser humano, pelo homem, todos são domados, mas a língua do homem ou dos homens, o próprio homem não é capaz de domar, é um mal incontido, é carregado de veneno mortífero, diz a palavra, no versículo 8. Você fala, meu irmão primo, então nós estamos no sal. Eu falei, sim, mas nem tanto, porque se você se encher da palavra de Deus, se você se encher do Espírito de Deus, e aí você buscar sempre de Deus o discernimento antes de falar, antes de proferir a palavra, antes de você verbalizar a palavra, antes de que você permita que a sua língua fale, você vai falhar menos, vai matar menos, vai envenenar menos pessoas. Ele chega a dizer para nós que a língua, além de ser um veneno mortífero, nós a usamos para bendizer a Deus, o Pai. Nós bendizemos a Deus, aleluia, glória a Deus, que maravilha. Mas ao mesmo tempo, se nós não vigiarmos, se nós não estivermos atentos, vigilantes e prudentes, nós também amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Ao mesmo tempo que nós bendizemos a Deus, nós amaldiçoamos aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus. E alguns são tão loucos, são tão malucos, que eles estão amaldiçoando não somente a criatura de Deus, chamado homem, mas estão amaldiçoando o próprio Deus. Esse é o poder que a língua traz em si. Esse é o poder que ela traz em si. Mas ele faz um questionamento, e ele afirma em primeiro lugar que nós temos o poder na nossa língua, nos nossos lábios, de liberar a bênção para a vida de alguém ou de liberar a maldição. E ele chega a dizer que não deve ser assim, não deveria ser assim. Evitar de que da mesma fonte
sai a água doce e a água amarga. E sai só água doce do céu, água doce da palavra, uma água doce que vai edificar a vida do outro ou da outra, porque é isso que Deus quer, que venhamos edificar a vida uns dos outros e não destruir a vida uns dos outros através das nossas línguas, em que em dados momentos permitimos que ela se torne um veneno mortífero, maligno e diabólico. Ele diz, olha, a figueira, ela não vai produzir azeitonas, ela produz figos. A azeitona vem o azeite. Não tem como, são de natureza diferente. Nem tampouco a videira vai produzir figos. Não pode. Nem tampouco de uma fonte pode sair água salgada e água doce. Não pode. É isso que ele está nos alertando aqui, o escritor chamado irmão Tiago. Cuidado com esse pequenino membro chamado língua, porque sem a ajuda de Deus e do Espírito Santo, ela é algo indomável. Ela pode estar destruindo o seu casamento e você não está percebendo. Naquilo que você está falando. Viu, meu irmão? Viu, minha irmã? Você pode estar destruindo o seu filho e sua filha naquilo que você está falando. Um exemplo pequeno aqui, quando a gente fala assim, meu Deus, esse menino é um danado. A palavra danado, sabe o que quer dizer? Você está usando essa expressão pela sua língua. Talvez alguns de vocês não saibam o que quer dizer. Quer dizer, esse menino é amaldiçoado, ele é filho do inferno. Você está dizendo isso. Nossa, mas que menina danada, você está dizendo. Essa menina, essa criança é amaldiçoada, ela é filha do inferno. Você está profetizando sobre a vida dela. Quando você fala, poxa, mas esse menino, ele é tão peralta, ele é tão bagunceiro que não vai dar nada na vida. Você está profetizando sobre ele, e isso está ficando dentro da mente dele, do coração dele, da formação humana dele, dentro da personalidade dele, que ele será um zero à esquerda, e ele cresce com isso, o diabo trabalha em cima disso, e depois se pergunta por que o meu filho teve tudo de bom que precisou, mas ele não quer e não quis e não está querendo nada com a vida, não quer estudar, não quer trabalhar, ou talvez está até usando drogas, está no mundo das drogas. Talvez a sua filha descambiou por um caminho de prostituição, se descambiou pelas drogas, pela doideira da vida, se tornou uma pessoa estranha e esquisita, mas porque talvez você profetizou muito pela sua língua, quando ele ou ela era pequenininha e pequenininho, você profetizou o que ela seria no futuro. Cuidado com a língua. Tiago fala desse poder da nossa fala. Em relação a tudo. Quando você diz assim, eu não sou nada. Você mesmo já acabou com você. Quando você fala assim, eu não vou chegar a lugar nenhum. Quando você diz assim, eu não serei curado. Eu não conseguirei passar nessa prova. Quando você diz assim, eu não vou conseguir ter uma vida emocional, ou no que diz respeito à família, eu não vou conseguir ter uma família legal. Não vai ter, porque você mesmo já determinou que não vai ter. Então não haverá em você e no comando do seu cérebro para toda a sua existência, haverá sempre essa palavra negativa. Não vou tentar porque não vai dar. Já está concretizado, consolidado na sua mente que você não vai, pelo poder da fala, pelo poder da sua língua, pelo poder da sua boca. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, e que venhamos pedir a graça de Deus, e Deus encher a nossa vida com o Espírito Santo, para que nós possamos, pela ação do Espírito, dominar a nossa língua e aquilo que nós falamos. Ao levantar pela manhã,
Diga: eu posso todas as coisas porque Jesus me fortalece. E saia. Está indo para o médico e talvez já sabe que está com uma enfermidade complicada. Diga: olha, Deus é por mim, quem será contra mim? Senhor, toma conta dessa enfermidade. Ela já está vencida por ti na cruz. Expresse palavras doces, água doce para a sua vida e para a vida do outro. Talvez você diz assim: olha, o desafio é grande para mim amanhã, antes de dormir, mas eu já venci, porque Jesus me fez mais que vencedor. Amém? Já venceu. Não importa se vai doer, não importa se não vai doer, não importa se você vai ter que chorar, se você vai ter que rir, se você vai ter que caminhar, se você vai ter que correr, se você vai ter que arrastar-se, arraste-se, mas nunca mude a sua mente para o lado negativo e nem pessimista, dizendo: eu não vou, eu não posso, eu não consigo, eu não chegarei lá. Diga a palavra de ordem: eu posso, porque Jesus está na frente. Eu vou, porque Jesus está na frente. Eu serei abençoado, abençoada, curado, liberto, liberta. Essa tristeza não vai dominar mais o meu coração, porque o Espírito Santo vai colocar alegria agora, e eu sou alegre, aleluia. Essa situação que sempre vem como uma situação negativa, eu sempre me vejo em aperto, em dificuldade, e não vejo janela aberta, não vejo portas abertas, mas a partir de agora eu verei as portas abertas para a minha vida, em toda dimensão. Eu verei as janelas abertas para a minha vida, aberta para a minha vida física, para a minha alma, para o meu espírito, para a minha vida emocional, para a minha comunhão com Deus, para o meu sucesso nessa existência, porque Jesus prometeu que Ele está comigo, e eu posso em todas as coisas porque Ele me fortalece. Eu posso. Deus te abençoe. Essa pequena meditação, nós não podemos dominar a língua, mas com o Espírito de Deus em nossa vida, com a ajuda de Deus, ela não será mais indomável, ela será domável, ela será dominada, ela será administrada. E o sucesso da sua vida, o sucesso para o seu marido, para a sua esposa, para o seu casamento, para o seu filho, para a sua filha, para a empresa que você trabalha, para a sua saúde, para o seu ministério, meu irmão, meu obreiro, meu pastor, está em você saber o que é que você está expressando, se é algo amargo ou se é algo doce. Deus abençoe. Até a próxima meditação. Dominemos pela ação do Espírito essa coisa que é indomável para os homens e assustadora, e que saia de nossos lábios palavras doces para edificar a vida do outro. Shalom! Muito obrigado. Até a próxima. Que Deus os abençoe.